Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Pessoal do Papo com Café, hoje com muito prazer, sou recebido no ambiente de trabalho da Cibele. Cibele atualmente trabalha no Detran há pouco tempo, né? Pouquinho tempo, né? Só 18 anos. Só 18 anos e com muita alegria, Cibele, muita alegria, assim, eu agradeço tu me receber. Tu pode ter certeza que tu está recebendo também muitos instrutores, porque a gente acaba sendo um pouco inquieto quando a gente percebe que lá na prática, muitas vezes, ou na teórica, que a gente está de frente a frente com o aluno, né? A gente, por vezes, encontra algumas dificuldades. E através, né, do teu profissionalismo, né, que são excelentes as referências, nossa, quando eu falei que vinha, que legal, porque imagina, faz muito tempo que eu não vejo, faz muito tempo que eu não escuto falar nela, né? Porque enquanto eu era instrutor, eu lembrava muito de ti, né? E muito bem, assim, por estar aqui, né, nesse bate-papo. E eu tenho certeza que nós, instrutores, vamos aproveitar muito esse papo com café. Tá bem? Muito obrigado. Bom dia, Lucas. Eu que agradeço, né, a lembrança. Olha, tá me botando uma baita responsabilidade, né? Mas fico feliz com o convite que estou recebendo aqui no local que a gente está provisoriamente, né? Todo mundo sabe dos percalços que temos passado, né? E o ano passado foi particularmente mais sofrido para nós, com a perda da sede, né? Estamos então alocados aqui e já fazendo uma transferência para uma sede nova, provisória, né? Mas nos colocando, mas aproveitando isso na oportunidade do incêndio, nós dizíamos que o Detran permanecia, porque quem faz o Detran ou quem faz o CFC não é o prédio, não é o instituído, né? São as pessoas, é o trabalho delas. E isso fica, a história fica, o legado fica, né? Então a gente segue construindo e reconstruindo, né? Que bom saber que tem referências positivas, né? Como tu disseste, eu já tenho uma longa trajetória aqui no Detran, tenho uma longa trajetória no serviço público, são 35 anos, vou entregar a idade agora. Não parece. São 35 anos, Ricardo, de serviço público ligado basicamente à educação, né? Eu fiquei 17 anos na rede pública, municipal e estadual, lá em Juí. E de lá eu vim em 2004 para assumir um concurso no Detran. Estou, então, desde de lá, 18 anos aqui. Me assusta agora pensando, meu Deus, já parece que né, abri e fechei o olho e se foram 18 anos. Né? Então, a minha veia, ela é da educação. Né? A minha família, minha mãe foi professora, minha irmã, tias, enfim. Tu é de Juí. Eu sou de Juí, natural de Soledade, mas vivi muito tempo em Juí. Família. Lá fiz faculdade na Unijuí, que é uma universidade que eu tenho maior respeito, que é uma referência, né, para o Noroeste, para o Estado, para o Brasil, enfim. E então toda a minha vida, ela gira em torno da educação. Né? E quando eu vim para o Detran, eu fui lotada na divisão de educação na época, educação, estatística, e a habilitação. Foi um convite que fizeram para ti? Como que exatamente, assim, vamos botar a Cibele agora aqui. Como é que foi essa tua entrada, Cibele? Não, foi um concurso público, né? E no cargo de pedagoga. Então, quando eu entrei, havia necessidade, eu fui lotada, possivelmente pela formação, né, na divisão de educação, habilitação e estatística. Na época era assim, né, era Ana Bernardes, que foi a minha primeira chefe, que também é alguém que fez história, né, no Detran. Bom, aí eu conheci
uma faceta totalmente nova, porque eu trabalhava na educação, mas o trânsito para mim até então era aquela questão assim, quando eu fui fazer a minha habilitação, na época nem era obrigatório fazer autoescola, mas eu quis fazer, enfim. Então para mim o trânsito era isso, não essas questões que eu sempre digo que é natural as pessoas associarem a CFC, a CRVA aos serviços. Quando eu entrei, eu fui ver uma gama de outras atividades que eram feitas, né? Inclusive nessa linha mais educativa também, né? Claro, só que à época, um quadro de pessoal muito restrito, muito pequeno, né? Quando eu entrei na equipe, era a chefe mais duas servidoras. Eu entrei aí para compor, a gente ficou um bom tempo, nós 4, depois foram entrando mais colegas e assim sucessivamente. Então não tinha muita perna para muita ação, né? Mas havia aquele olhar da educação para o trânsito, de como fazer esse olhar que na verdade era um cuidado com a vida, né? Por isso que eu acho que o nosso, né, em defesa da vida tem tudo a ver. Com qualquer enfoque que tu dê na questão, desde a infância, é o cuidado da vida, que tu tem que ter em várias questões, inclusive no transitar. Perfeito. Então, essa foi minha primeira experiência aqui no Detran, né? Depois eu fui para habilitação, de habilitação, também gostei bastante. Voltei mais um tempo para educação e depois fui para habilitação de novo. Aí, passado um tempo, assumi a chefia da habilitação, né? Foi um baita desafio. Poxa, né? Eu tinha 5 anos de casa, né? Nesse meio tempo eu já tinha exercido a função de coordenação da CPH por um período, né? E aí, bom, vamos lá, né? Temos que assumir desafios, né? A família me impulsionou e foi uma experiência assim muito rica, muito grande e a primeira questão assim que eu tratei de ir colocando assim naturalmente, mas foi essa aproximação, porque como educadora tu não consegue imaginar ou conceber um processo sem que haja a aproximação das pessoas, sem que haja a relação, né? Tem que haver uma troca, tem que ter. E aí eu sempre dizia, olha, nós não estamos em lados opostos, nós temos que nos respeitar, mas o CFC, o profissional, o instrutor, ele não tem que nos temer. Perfeito, perfeito. Nós temos que nos auxiliar. Ele está lá fazendo um papel primordial, né? Tá num credenciado a quem a gente delega essa tarefa, nós temos que dar as diretrizes e subsidiar o máximo possível. E é nessa linha que com aquela equipe que se formou, né, naquela época teve um concurso, a gente começou a dar essa nuance assim de, olha só, estamos aqui, nós vamos ir no CFC, mas nós queremos conhecer, queremos ver a dificuldade, vamos apontar onde pode melhorar, mas vamos dar sugestões também. Perfeito. Né? E a partir daí, então, que a gente estruturou as supervisões, os cursos que tiveram. Isso foi mais ou menos lá mais ou menos em 2010? Mais ou menos 2010, 2012, por ali, mais ou menos, né, Sibeli? A partir de 2010 a gente começou a colocar, né, incorporificar mais essas ações, então, os cursos, que eram momentos de encontros, e a gente vinha o feedback, assim, do quanto os profissionais estavam achando importante isso. E a gente também, porque tu não pode ficar, e eu acho que isso em qualquer profissão, tu não pode ficar encapsulado ali na tua formação acadêmica, né, numa mesa, tu tem que conhecer o que acontece lá na ponta, para poder atuar, tu tem que conhecer. Então, sempre esse olhar de quem estava lá na ponta, esse olhar é sempre muito importante, né? Então, o papel, eu vejo assim, o papel da equipe pedagógica, da equipe
é sempre isso, fazer um olhar de fora, porque muitas vezes tu tá no processo e tu tá contaminado, tu não enxerga umas coisas que quem vem de fora na hora enxerga. É como tu pegar um texto, dê um texto e peço para te revisar. Tu vai, não, tu usou, né? Então, essa me parece que é a melhor intervenção que tem. Tu tem que olhar, e é importante essa lutar que alguém olha. A gente tem uma resistência que alguém olhe de fora, mas essa lutar para te dar conta assim, de fato, isso aqui eu posso fazer de uma forma melhor, por que eu não dou esse enfoque aqui, e levar elementos, né? Eu acredito muito nesse processo construtivo, educativo, né? De ambos participando, e eu acho que esse é um processo também que tem que acontecer lá do instrutor com o candidato, né? Tem que haver aquela relação de confiança, que o candidato se permita se desnudar no sentido assim, eu não sei, e de fato ele não tem que saber, muitas vezes ele vai saber onde é os comandos, né? Comandos, porque ele já viu, mas ele vai entrar cru. E o papel do instrutor é justamente isso. É ensinar as mínimas habilidades, capacidades para ele conseguir colocar em movimento, depois para ele controlar, enfim, e circular. E, paralelo a isso, ir colocando uma visão muito de por que se faz as coisas assim. Sibeli, assim, tu tá trazendo coisas para nós, assim, e eu vou, ao mesmo tempo que tu vai falando, né, e lógico, eu vou ficando encantado, porque isso vai me remetendo também lá no tempo que eu, de fato, dava aula. Eu comecei a dar aula em 2001, né, trabalhei por bastante tempo, daí a gente passou para uma supervisão, né, do lado do CFC, onde a gente recebia os novos instrutores e preparava, treinava, né, a gente botava eles no carro e simulava alguns alunos, simulava alguns erros, né, inclusive para defender o carro, né. Eu me recordo de um momento que eu pegava ele desprevenido e assustava como se eu fosse bater no cordão. Claro, a intenção não era bater no cordão, tanto que não batia, mas a ideia era dizer para ele que o aluno não sabe nada e a gente não tem como saber o que exatamente o aluno vai fazer, a não ser estar preparado para prever alguma coisa e aí com a nossa habilidade intervir, né? E aí tu falando, eu fui me recordando assim, de algumas coisas. Uma das coisas que eu acho bem importante que tu falou e que eu acho fundamental é o porquê. Eu não acredito, isso é uma coisa minha, né? Eu respeito outras opiniões, mas eu não acredito em ensino sem porquê. E lá no carro do CFC, lá no curso teórico, né? Onde nós, instrutores, podemos usar mais esse porquê? Porque isso é um estímulo que a gente... Porque às vezes a gente é bem comum assim, né? A gente tá vendo, né? Sabe que é assim, né? O aluno erra, vamos dar um exemplo, que o aluno vai arrancar e o aluno apaga. É um erro bem tradicional, assim, né? E aí o passa por isso. E aí o instrutor, ele diz, olha, soltou muito rápido a embreagem. Aí o aluno vai fazer de novo e ele apaga. Aí o instrutor diz de novo, soltou muito rápido a embreagem. Aí ele vai fazer de novo e acontece a mesma coisa. Aí a quarta vez que isso acontece, o instrutor pergunta, olha só, o que houve que tu apagou? Aí entra, eu acho que a chave do porquê, né, Sibeli? O aluno vai responder, porque eu soltei rápido a embreagem. Mas será que de fato ele entendeu que está soltando rápido a embreagem ou ele decorou a resposta que o professor quer ouvir? E eu acho que esse é um dos desafios dos porquês. Sim. Né? E como profissional, né, da educação, tens algo que tu possa auxiliar assim, pela tua experiência, pela supervisão que tu fazia, no tempo antes ainda do Detran, né, no tempo mais de atuação, né, da secretaria, nessa formação dos novos alunos, dos alunos que são leigos, que não sabem nada, que a gente possa dar uma dica, ou que a gente possa dizer para os novos instrutores, ou para quem já está atuando, olha, se tu fizer isso, talvez tu vai ter isso, mas se tu fizer isso, talvez tu consiga tirar um pouco mais aquele teu aluno. Não sei se tem alguma coisa assim que tu possa compartilhar conosco. Não existe receita pronta, né? Mas tu usaste ali o exemplo da embreagem, que eu disse que é padrão, não existe. Eu vou contar a experiência minha enquanto candidata, né? Eu fiz
lá em Juí, até hoje tenho um maior carinho pelo meu o Yuri, que foi o meu instrutor na época. Ele atualmente, né, tem ciência de formação, já tinha outra escola. Mas o que ele fez, que é o porquê, ele me explicou o porquê, o que o aluno tem que entender, o candidato, nesse momento. Por que apaga? Porque tira muito rápido. Mas por quê? Porque tu sai de uma rotação muito bruscamente, né? Perfeito. Então, o que ele me ensinou na época? Porque esse é o básico. Tanto que quando a gente consegue arrancar com o carro sem apagar, é a primeira grande conquista, né? Não deve ter mudado, acho que isso é temporal. O que ele fez? Ele me fez sentir, ir nos pedais e sentir que mudava a rotação. Perfeito. Aquele momento em que muda a rotação e quase não percebia o motor, era o momento de acelerar e o carro ia sair. Sim. Tranquilo. Era o que fazia numa lomba, tu não voltar. Inclusive ele disse, olha, precisávamos tirar o calçado para te sentir. Claro. Então, eu nunca esqueci disso. E quando faz, tu percebe ali, mudou a rotaçãozinha, é o ponto em que o carro... Sim. Que é o ponto da embreagem, né? Exato. O ponto de movimento da embreagem, né? Então, é importante o instrutor ter esse conhecimento, porque às vezes, como, mas ele não tem, a gente não sabe, ele vai para um curso de formação de instrutor, talvez não sabendo. Perfeito. Né? Então, ter o conhecimento técnico é importante, tem que ter muita competência técnica e tem que transformar isso numa informação palpável para o aluno, entende? Por trás dessa orientação que eu recebi do meu instrutor, tinha um conhecimento técnico. Então é aquela coisa, não basta eu ter o ovo, a farinha e tal. Se eu não transformar isso num bolo, ele vai ficar ali, isolado. A competência se faz quando a gente consegue mobilizar os conhecimentos que a gente tem e consegue com isso transformar num saber. E consegue passar isso de uma forma que seja entendível para o candidato, né, para o aluno. E para mim isso é a chave de tudo, sabe? Pensando inclusive na educação lá da escola, né? Que a diferença que faz quando tem um professor que transforma aquele conteúdo em algo simples, né? Física, química, falar de novo de mim. Nossa, para mim era aquela coisa, eu tinha que decorar fórmulas, que eu não entendia de forma nenhuma. Enquanto supervisora numa escola, eu conheci colegas excepcionais. Os alunos eram fascinados por elas, e eu também, porque eu sempre dizia para elas, Enedina, Lúcia, inclusive vou citar, elas mostravam a química, a física no cotidiano, no dia a dia. Depois entender as fórmulas e por que era assim, era fácil. Era mais simples. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar para o aluno, bom, por que temos que usar o cinto de segurança? É porque é uma infração? Não, isso também é um aspecto legal. Mas qual a consequência disso? Aí tem que entrar a física, mas a física traduzida no cotidiano. É um corpo em movimento, né? Toda aquela questão, se parar, ele tende a ser jogado, né? Pra frente. Por que tem que usar o cinto do banco de trás? Toda essa questão. Então, entendendo isso, é mais fácil, inclusive, incorporar. Enquanto instrutor e enquanto condutor, enquanto passageiro. Que isso é uma questão de segurança. Por que o pneu não pode estar careca? Toda a questão de aderência ao solo. Então, N questões. Eu sempre digo que teria que ter aulas de física traduzidas assim. Sim. Para que entender, sabe? Que tudo que está colocado ali, ele tem um porquê, e o porquê são as leis da física. Eu sempre dizia isso, e as leis da física a gente não burla e a gente não revoga. Exato.
Não, e tu falando isso, eu professor de Química e Física, e me fez abrir uma gavetinha aqui no meu cérebro agora e lembrar lá da minha escola, né? Lá do tempo que eu ainda estava no segundo ano ainda, né? No ensino. E aí, por que alguns professores a gente jamais esquece e outros a gente talvez não lembre nem do nome? Como tu citaste 2 professores, né? Por que eu lembro lá do professor de Geografia, o professor Carlos, que pegava um globo de isopor, abria o globo, e aí nos mostrava de uma forma mais prática, né? Nos conectava mais, né? E eu acho que esse é um desafio que os instrutores têm, na teórica também, né? Como fazer uma aula de legislação ser divertida, talvez, né? Talvez ser mais... parecer para o aluno mais interessante, ela é, tanto é que na formação é o que tem mais de carga horária, né? Mas olha o desafio que os instrutores têm, né? Como eu vou transformar algo que é difícil, porque é muito complexo, está sempre mudando e cada dia tem algo publicado e eu, ao mesmo tempo, tenho que receber o aluno que não sabe nada, que o aluno não é daquele mundo, eu sou, ele não é. Como é que eu vou fazer ele ter interesse por aquilo ali, né? Olha o grande desafio. E até está muito linkado, embora esteja separado, né, em módulos. Se tu for analisar, quando fala de regras de circulação e conduta, né? Essas regras, elas estão linkadas às questões que tu vai trabalhar lá na mecânica, que tu vai trabalhar lá na legislação, né? A forma de apresentar, e agora a gente conversando aqui, eu lembro num dos eventos que a gente fez, que era troca de experiências, um dos CFCs, agora eu não vou lembrar, claro, não sei citar, mas na aula teórica eles construíram uma maquete. E naquela maquete eles utilizaram para explicar as regras das conversões, quem tem preferência e tal. Parece simples, parece bobo, assim, mas né, que coisa muito escola e tal. Mas fazendo ali, com certeza gravou mais do que ficar só no expositivo. Perfeito. Entende? Porque o expositivo, ele é importante, sim. Mas o expositivo, bom, tu tem a apostila, tu tem o livrinho, tu tem o caderno. O que vai fazer aquilo ter significado é o enfoque que o instrutor dá. Perfeito. Então, a gente tem que conseguir sair daquela aula meramente expositiva e fazer com que os alunos questionem, problematizar, usar situações de problemas, trazer situações do cotidiano, até sair e observar situações do entorno do CFC. E aí trazer o conhecimento, sabe? Linkar com a realidade, porque ele está ali absorvendo conhecimentos e esses conhecimentos têm que ser internalizados, né? Porque quando tu constrói uma competência, um conhecimento, é porque ele está ali dentro agora, tu internalizou, ele vai estar ali, tu vai conseguir utilizar. Habilidade também, por que tem que praticar? Porque é a prática que vai te trazer. E não adianta a gente dizer, não é treinamento. É treinamento também, no sentido assim, os grandes esportistas, qual é a fórmula da excelência deles? Além de todo o preparo, toda a questão, é a prática, é treinar, treinar, é treinar. A repetição. É a repetição. Então, por que se faz procedimentos em todas as aulas, tu repete, por mais que seja, né? Sentou, ajusta, cinto, olha espelho e tal, para internalizar. Porque depois, quando tu não tiver mais um instrutor ali, tu estiver habilitado, a responsabilidade é toda tua e tu vai ter que continuar fazendo isso. Perfeito. E não é porque, não, tem multa, tem isso e aquilo. É porque tu precisa estar fixo ali, tu precisa estar visualizando o que tem, traz os lados. Tu precisa saber como sair de uma vaga, como transitar, se vai transitar numa velocidade menor, em que pista tu vai pegar. Toda aquela questão que na verdade é uma convivência social. Só que
em 4 rodas ou em 2 rodas e com movimento. Isso faz com que essa convivência seja um pouco mais complexa. Desafiadora, né? E como a gente sabe que a convivência não é algo tranquilo, então a gente vai encontrar lá no trânsito pessoas irritadinhas, pessoas que xingam, né? Qual é uma das maiores medos que tem um recém-habilitado? Essa insegurança, porque as pessoas não têm muita empatia, não tem muito se colocar. Mas então tem que ir fazer o seu melhor, fazer da forma como aprendeu, porque a instrução ela é dada da forma correta, né? E conviver e procurar não absorver, não se tornar mais um desses que são intolerantes, né? Tem que contribuir para que essa relação seja a mais harmoniosa possível. Tu estava falando, né, e aí tu estava falando de exemplos, né, e aí eu me recordo, até vou dar os créditos, eu acho que eu não tive mais contato, mas nós tínhamos na época lá em 2014, 15, eu acho, né, eu atuava como diretor já, como diretor-geral do CFC, né, e gostava das visitas, né, contrário do que eu escutava, eu gostava quando alguém ia visitar, exatamente porque nos mostrava uma outra visão de fora de onde eu estava. E eu, de verdade, não tinha o medo da penalização, assim, não tinha, porque eu não fazia nada assim, proposital errado. A gente pode errar porque a gente é humano, mas com o intuito de fazer melhor, né? E aí eu me recordo de uma discussão que a gente teve, Sibeli, assim, tinha um instrutor na época, que ele trabalhava lá no curso teórico, né? É o instrutor Gilberto. Se tá vendo, ele vai lembrar. E ele, em algum momento da parte que ele ia falar de sinalização, ali, de infrações, ele pegava todos os alunos, porque ainda era presencial, e ele ia para a esquina da onde o CFC ficava situado, reunia os 20 alunos, 25, né? E ele dava uma atividade. Gente, teremos aqui 10 minutos para a gente fazer a anotação. Anotar tudo que é tipo de infrações ou de situações que tu não conhecia, para a gente depois discutir em aula. E eu me recordo que isso gerava uma discussão. Ah, mas pode ou não pode? Pô, mas eu estou saindo da sala. Sim, mas eu estou saindo da sala para pegar esses alunos e botar para uma realidade, e aí eu estou fazendo um trabalho que é uma comunicação mais ativa, incentivando que o aluno pergunte, porque muitos eles estão lá tímidos, se eu perguntar eu vou estar falando besteira e vão rir de mim. E ao mesmo tempo, quando ele vai, ele anota, ele vê que muita gente erra no trânsito. E aí isso eu lembro que os alunos adoravam. Uma aula que talvez pudesse ser mais monótona, assim, porque tinha bastante exposição, ele conseguia fazer de uma forma que os alunos não queriam que acabasse a aula. E simplesmente o que ele fez? Ele foi observar o próprio trânsito e inserir aqueles alunos leigos no trânsito. Exatamente. Isso é um estímulo, né? E isso a gente estimulava. Hoje no online ficou um pouco difícil de fazer isso, mas olha, e aí eu compartilho e dou os créditos também para a Paula. A Paula me mandou, a Paula é uma instrutora nova, ela nunca deu aula presencial, só deu aula remota. Geração remota, ela é lá da formação do Senac também, né? E ela esses dias disse que ela pegou uma câmera, ela fez essa maquete, uma maquete ela tem, e ela botou a câmera. Ela tem a câmera que transmite, mas ela tem uma outra câmera que ela conecta com o telefone dela, que pega de cima. Então, tá vendo de cima a estrada, os carros, e aí ela consegue falar de sinalização viária, com uma linha amarela, uma linha branca. Criatividade, né? Exato, e recursos que estão à mão. Né? Ela tem uma cartolina, claro que deu trabalho para ela teve que fazer, né? Exato. Mas é uma cartolina. O CFC, tenho certeza, se você chegar no CFC lá e pedir uma cartolina, uma caneta, uma canetinha, uma outra webcam, o CFC vai fazer. Exato. Exatamente. Recursos assim, simples, que fazem a diferença, né? O demonstrar, o fazer, o aluno também depois explicar, né? Porque a gente sabe que a gente absorve X% ouvindo, né? Escrevendo, falando, mas ensinando o outro, porque é a parte que tu tem que, né? Então fazer isso
mini tutorias, o que seja, né? Esse, então, parabéns para a instrutora, e é isso que tem que fazer. Não são grandes, eu sempre dizia que a gente tem que cuidar para ter, porque às vezes tem aulas high-tech, medíocres, e aulas muito boas, com questões, com recursos simples. Porque a questão é como tu explora, né? Essa, trouxeste agora uma possibilidade, tem vídeos, tem outras questões, mas muito esse do instrutor ali, né? Mostrando, mexendo, o aluno entende. E essa questão, o traçado branco, traçado amarelo, contínuo, tracejado, parecem informações básicas, bobas, não são, elas são muito importantes, e tu tem que saber para saber, bom, aqui é uma via de mão dupla, aqui é uma via de mão única, então eu posso ir em qualquer uma das 3 pistas, não, tá o amarelo aqui. Gente, isso é fundamental, porque a sinalização, ela é comunicação. Qual é a forma de comunicação que se dá no trânsito? É basicamente pela sinalização, né? Como é que eu comunico que eu vou converter à direita ou à esquerda? Sinalizando. Como é que comunica que agora tem que parar porque vai vir outro? Semáforo. Como é que comunica? Não, aqui tu pode seguir por esta linha, ou aqui vem um carro em direção contrária. Como é que eu comunico se pode estacionar, se pode parar? É a sinalização. Então a sinalização nada mais é do que comunicação. Eu sempre digo que o trânsito, ele é comunicação, ele é interação social e é locomoção, é movimento, porque a gente vai ter muitos atores ali. A gente vai ter o pedestre, perfeito, a gente vai ter o ciclista, que aumentou significativamente, tem o motociclista, o patinete, né, agora, né, que o pessoal aluga, né, imagina, nunca teve noção nenhuma de trânsito. Exato. Nada, e tá com patinete na rua. Inclusive teve anterior até a pandemia, lembra aquele boom de patinetes na orla e tal, depois foi retirado, agora a gente está vendo mais timidamente, mas está vendo. Sim. Tenho visto muito patinete, como tu colocaste, e bicicleta elétrica agora, né? As pessoas estão usando como forma de transporte. Por quê? No mínimo duas questões, né? A questão ecológica, né? Ecológica. E a questão financeira. Perfeito. Porque tá cada vez mais complicado, né? Tu te locomover com um veículo, né? Por mais que o trânsito esteja menos agora concorrido, o combustível está extremamente caro, né? Então vão surgindo esses outros elementos, e a convivência tem que ser segura para todos. Sim. Então, qual é a maneira dela ser segura? Todos respeitarem esse código de ética, essa sinalização. E o que o Código de Trânsito traz? Se não, né, quando ele traz as regras de circulação e conduta, ele traz um código de ética, um código. E aí, claro, como humanos que somos, ele já vai dizer ali, bom, mas se tu não cumprir, vai ficar passível a tal sanção. Porque a gente sabe que a gente ainda não tem uma postura de autonomia moral, de que a gente faz as coisas como geral, né? Pela convicção. A gente sabe que tem muito ainda a fazer para não receber a penalização. Né? Sim. Aquela heteronomia, aquele eu preciso. Então, eu sempre digo, nem que seja pelo medo, então, de ser autuado. Perfeito. Mas os hábitos de colocar o cinto, de verificar espelhos, e toda essa questão, ele tem que ser tão usual quanto é quando a gente levanta e vai escovar o dente. Ele entra no piloto automático. Perfeito. Não, e tu falando nisso, né, e já me remeteu uma questão, né, quem são os futuros motoristas? Eles serão habilitados, porque hoje em dia a habilitação acaba ainda sendo uma questão muito mais de necessidade, às vezes uma questão de emprego também, né, mas o futuro dos motoristas, daqui 2030, 2035, não é de carro. Não é de carro.
né? É pessoa a pé, é pessoa trabalhando próximo de casa, é ciclista, é outros meios de locomoção que vêm, que cada vez são estimulados, né? E o instrutor teórico e o instrutor prático, mas acho que também o instrutor teórico, ele consegue educar o pedestre. Porque por mais que tu tenha carteira, tu é pedestre. Todos somos pedestres. Então, aquilo que a gente hoje, né, não gosta que um motorista faça, né, que é não ligar o pisca para entrar na rua, que é coisa mais pavorosa de tu atravessar uma rua ou ir atravessar e o motorista não indicar que vai entrar naquela rua. Sim. Eu não gosto como pedestre, mas ao mesmo tempo, enquanto motorista, muitas vezes eu não faço. Então essa conscientização de educação do pedestre, a gente tem que começar na formação também lá do instrutor, né? Dos alunos, né, Sibeli? Sem dúvida, e isso vem também, que é a grande batalha que se faz, né, uma grande preocupação que se tem, que é desde a infância, né, já construir essa cultura, né, de passageiro, mas sobretudo porque pedestre é um papel que a gente todos exercemos em algum momento, menos ou mais, a gente exerce, né? Perfeito, perfeito. Claro que no pós-pandemia agora tem muito o pedestre que vai descer do seu carro lá da garagem e né, muito pouco, porque as pessoas circulam menos, mas a gente é pedestre, tem que respeitar, né? A cidade de onde eu venho, Juí, é uma das que é reconhecida pelo respeito à faixa de pedestre. E de fato, o pedestre botou o pé na faixa ou está ali, percebe que ele vai, os carros param, né, e tu faz essa travessia. Minha mãe, quando ela está aqui, eu sempre digo, calma, vamos segurar aqui, não é em Juí. Né? Só que, em contrapartida, às vezes, daí tu vê uma atitude que também não está correta, que é muitas vezes aí as pessoas vão conversando, quase, às vezes param para se cumprimentar na faixa. Não, aí também não, né? Ela é justamente faixa de travessia de pedestre, para fazer a travessia, né? Então, para ti de um ponto A para um ponto B, em segurança. Não é para nenhuma outra... Sim, então, atividade ali, né? Então tu tem que ter as tuas responsabilidades de pedestre, né? Sempre olhar para os dois lados antes de atravessar, por mais que seja, mas a via é só de mão única. Não, olha, né, aquela história de cuidado, né, e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? É direção defensiva preventiva, né? Exatamente. Tu prevendo, talvez, o que possa vir a acontecer, por mais que ali seja uma rua de mão única, né? E por que será que em alguns lugares a gente tenha mais acentuado essa questão da educação, tipo da faixa de pedestre? Por exemplo, tu citou Juí, Gramado também, né? E por que aqui em Porto Alegre não se para? Será porque aqui a população é mais acelerada e talvez... Onde será que a gente consegue ir mudando isso? Porque a gente precisa ir mudando isso, né? Eu acho que culturalmente, em algum momento, se criou esse hábito, essa cultura do respeito, algo que deveria ser natural. Né? Eu não sei te dizer lá. Os teus pais, lá na época que tu era criança, que tu recorda, eles falavam isso pra ti? Tu desde na tua infância, tu recorda do pessoal parar antes da faixa? É que eu fui para Juí já relativamente adulta. Ah, entendi. Né? Então eu morei numa cidade, no interior, né? Melhor ainda. Mas eu lembro, desde sempre eu lembro de estar lá, né? 14 anos, de ter essa cultura, né? Gramado é interessante, que a gente vê que Gramado é uma situação, se tu vai lá num dia de baixa temporada, e outra quando tá cheio de veículos. Nem sempre há. Por quê? Porque as pessoas que não são de lá, muitas vezes... turistas. Então, é essa cultura que tem que se ter. Eu lembro que aqui em Porto Alegre teve aquela campanha da mão, né? Ela foi um tempo depois, se perdeu, né?
na verdade, é uma cultura que tem que se criar. Talvez tenha que se tivesse um agente de trânsito em cada faixa, ia resolver, né? Só que essa a solução. Não, nós não temos um para cada faixa e não... Né? O que tem que se criar é essa cultura e tentar mudar hábitos, então, nessa geração que já está aí, na nossa geração, nos que estão vindo, e criar esse hábito já nas crianças. Porque as crianças, eles cuidam, eles são bons fiscais dos seus pais ou da sua família, né? A gente percebe, eu vejo nos meus sobrinhos, né? Então eles dizem, tá verde, agora pode ir, né, pai? Tá vermelho, agora não dá para passar e tal. Então eles têm essa questão, ou não vai muito rápido, sim, sabe? Eles têm essa informação já que receberam na escola, na família, e eles cobram. No momento em que tu não cumprir, um pai ou no processo, né, de formação, que um instrutor, não, vamos passar, já está no amarelo, mas vamos passar. Não. A gente sabe que educa, sobretudo, pelo exemplo, né? Pelo exemplo. E é isso que a gente tem que ter muito claro. Nós somos exemplo e nós seremos visados o tempo todo. Quem trabalha com, né, o instrutor, quem está ali. Então, tu não pode ter a postura correta só no momento em que tu está dando aula. Exatamente. Se tu... qualquer deslize teu, ele vai ter um peso muito maior. Perfeito. Peso maior. Gente, tá gostando do Papo com Café? Curte, te inscreve no canal, compartilhe e me dá uma moral. Você sabe que o Papo com Café ele é genuíno, né? Eu não tenho aqui a pretensão de dizer se tu está fazendo certo ou errado, mas eu tenho a pretensão sim de te fazer pensar no que tu está fazendo. E esse bate-papo aqui, né? Tomando um cafezinho com a Cibele. Muito gostoso o café. Muito bom, né? Tá me fazendo isso. Tá me fazendo pensar enquanto pai, enquanto dindo, né? Que às vezes vou levar meu sobrinho lá na escola e lá eu vou deixar ele, né? Numa fila dupla, ou talvez ele tá andando comigo, né? E aí eu tô no celular enquanto dirijo, né? A gente sabe que o celular hoje é um mal do século, assim, né? E o quanto eu preciso me policiar para dar esse exemplo. E nós, instrutores, depois que a gente escolhe ser instrutor, tu pode ter certeza. A Cibele falou agora, o peso é outro. Tu vai ser cobrado diferente, porque é a profissão que tu escolheu, né? E olha o quão desafiador é, né? Eu deixar de ser o Lucas, que talvez não tinha conhecimento, e agora que eu fiz o curso de instrutor, eu já estou trabalhando, agora eu tenho conhecimento. Antes eu fazia, mas eu não conhecia, mas agora eu estou fazendo, mas eu sei que é errado. Conhecimento é responsabilidade. Olha aí. E aí é um desafio que se tem, né? Sim. Nessa formação, né, Sibeli? Sim, é uma tarefa, por mais que não haja uma exigência assim, de um curso na área, né, da licenciatura, um curso na área da educação, um curso superior, o papel do instrutor é um papel essencialmente educativo. E isso, o instrutor tem que se apropriar disso, tem que se empoderar, né, desse papel. E ele vai fazer isso, torno a dizer, com o conhecimento técnico e aí entra constantemente, está se aprimorando, se aperfeiçoando, buscando as atualizações, não só na área da legislação, mas das maneiras de conviver, né? Vão entrando, nós falamos aqui das os novos elementos, né? Atores que entraram e, sobretudo, da forma como apresentar isso, né? Como construir isso com o aluno, porque só a transmissão da informação, ela até se daria mais fácil, até mais rápido, talvez, só com aulas, com leitura. O curso IAD, né, gravado, que o aluno pudesse avançar só lendo, né? E tira dúvidas e tal.
o que faz a diferença é isso. E, inclusive, assim, como é bom estar hoje tomando um café, conversando. Eu sou uma pessoa que gosto e sinto a diferença, assim. Eu estou num sistema híbrido, né? Trabalho em casa e trabalho presencial. Eu gosto desse presencial, eu gosto de encontrar o colega, eu gosto de discutir uma questão no olho no olho. Bom, a pandemia trouxe N questões que mudaram, mas a gente pode continuar tendo esse olhar, esse olho no olho indireto, através de uma câmera. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu falou da troca. Eu acho saudável eu perguntar para um colega e trocar a ideia com um colega, né? Isso aconteceu esses dias com a Angélica, né? Tô pensando em fazer isso no curso de atualização, porque os instrutores voltam para fazer o curso de atualização por lei, né? A cada 5 anos. E é um desafio para nós docentes trabalhar com o mesmo conteúdo de 2010 de forma diferente, né? E é uma autonomia que o professor Eduardo nos dá, ele estimula sempre, sabe? Não, isso tu já fez, vamos fazer diferente, vamos tentar atingir diferente. E aí a gente troca. E tu não acha, ou melhor dizendo, né? Eu acredito que quando eu pergunto para um colega o que eu estou fazendo, será que o meu colega não pode me ver de forma inferior? Ou essa troca ela é benéfica? Né? Porque, tipo, tu me disse que tu conversa com os seus colegas, talvez até de alguma tarefa tua, imagino eu, né? E onde fica a minha vaidade como profissional? Aí é uma questão bem... né, tocou num ponto também, né? Que eu acho que normalmente as pessoas eu diria que se escondem nesse se fechar, ficar mais inatingível, muitas vezes ela está tentando se proteger de um olhar externo, né? Muitas vezes, ou aquela pessoa que eu sou o bambambam, muitas vezes ela não quer que enxergue algumas né, pontos frágeis. Em qualquer questão na vida e no trabalho, eu acho que a cooperação sempre ganha mais pontos, né? Então, trocar ideias. Olha, pensei em abordar dessa forma, o que tu acha, como tu está fazendo e tal. Ideias, pensamentos, é uma das coisas que quando tu divide, tu não perde, tu multiplica. Então, por que não usar desse recurso? Trocar ideias, dar sugestão, não estou perdendo, entende? E a gente diz, não, mas essa ideia fui eu que tive, agora, meu Deus, a gente sabe que, eu já tenho aquele ditado que, como é que é, nada se cria, tudo se copia, no sentido assim, de que as ideias, normalmente, o que a gente faz? A gente dá roupagens novas, às vezes a gente tem um site, cria uma técnica nova e tal, mas ela vem de leituras que tu fez, de conhecimentos que tu buscou ali e juntou, então ela não é essencialmente nova. Por que não dividir? Por que não trocar? Por que não fazer um banco assim como existe ideias. Banco de questões, vamos fazer um banco de ideias, um banco até de materiais, por que não poder emprestar, poder circular, né? Porque às vezes lá, Sibeli, nos CFCs, eu falo no modo geral, o que a gente encontra assim por experiência, né? E a gente conversa com bastante pessoas atuantes ainda, né? Eu tenho meu material, tu tem o teu material, né? Então eu tenho a minha pasta e tu tem a tua pasta, né? Será que daqui a pouquinho não seria mais desafiador para o profissional e isso faz com que a gente seja melhor, né? Porque nos tire da zona de conforto um pouquinho, né? Que eu pudesse ter um material único, digamos, onde todo mundo pode complementar coisas ali, aonde eu possa dizer, Sibeli, olha só, eu vi que ali no material de meio ambiente, tu adicionou as bicicletas elétricas novas que estão vindo para aluguel. Daí tu viu uma reportagem sobre isso e tu botou o link ali, para que eu possa também ler aquela reportagem. Seria mais rico, né? Sem dúvida.
E isso faz a gente profissional, e eu estou dizendo como pedagogo que sou, né? Assim, como instrutor também, a gente não perde nunca o sangue de instrutor, né? Isso é o que pelo menos me fez, e eu digo bem por experiência, assim, dar um passo à frente. Eu me vejo hoje muito mais preparado do que alguns anos atrás. E eu tenho trocado muito mais do que eu trocava antes. Diria que é elementar, né? A troca, ela faz... Porque eu não estou trocando, ó. Uhum. Te dou um copo, tá? Agora tu fica com eu, com dois. Não. O conhecimento, quando tu troca, ele aumenta. Ele não... Tem até uma tirinha que mostra, né? Uma ideia, outra ideia. Os dois saem com muito mais do que duas ideias. Porque aquela minha ideia tua já vai criar uma terceira e assim vai. Né? E eu acho que esse é um desafio, talvez, vamos trazer para o circuito até os diretores de ensino. Perfeito. De coordenar esse processo. Perfeito. Acho perfeito ter materiais, ter um repositório, ter uma biblioteca, enfim, com os materiais, com as sugestões para cursos. O curso de primeira habilitação, a reciclagem, enfim. E aí os instrutores vão usando, vão, inclusive, fazer seminários de trocas de experiência. Tá? Como que tu levar a situação problema, né? Como que tu trabalhou esse assunto? Que repercussão teve? Entende? Porque na verdade, isso até faz com que todos os assuntos eles são trabalhados, ou devem ser trabalhados em todas as turmas, independente do instrutor. Mas aí faz com que seja de fato, porque daqui a pouco vai dizer, não, mas o meu instrutor não tocou nesse assunto, né? Ou talvez porque a abordagem foi diferente. Um instrutor levou o assunto de uma forma a enxergar no cotidiano e o outro simplesmente leu com a turma o item ali da apostila. Isso faz toda a diferença, por isso não, comigo ele não tocou, não é que ele não tocou, ele foi de uma forma que não foi significativa. O tempero dele, como a gente falava antes, né, foi diferente, né? O tempero foi diferente. E tu citou um ponto, diretor de ensino, assim, né? Tu foste supervisora por um tempo, né? Sim. Coordenadora, né? Supervisora na escola. E Como... coordenadora na Secretaria de Educação. Como conseguir, porque a gente sabe que na teoria tudo dá, tudo pode, né? Tudo aceita, né? Eu posso ter um plano de aula maravilhoso, contemplando 1001 ideias. Mas no dia a dia, muitas vezes, né? Eu pego uma turma, talvez, eu vou falar por mim, e é um exemplo meu, por isso que eu trago, né? Às vezes eu pego uma turma na formação que é uma turma muito mais comunicativa. Às vezes eu pego uma turma que ela é muito mais quieta. E o plano é o mesmo. Mas a forma que eu vou estimulá-los, né, é diferente. Sem dúvida, né? Porque, bom, primeiro, falando em planejamento, eu não consigo conceber uma atividade, né, sem planejar. Na questão da docência, então, né, da instrutoria, porque, poxa, tu tem que saber onde tu tá, onde tu parou e onde tu quer chegar. Então, não, hoje é tal assunto, de tal forma. E muitas vezes a gente sabe que o planejamento, eu planejo o meu dia, todos os dias, tais atividades que eu vou fazer, tais são prioritárias. Planejamento dá sempre certo, eu chego no final do dia e cumprir? Não, muitas vezes não, porque entram outras demandas. Mas aí eu sinalizo ali, tal situação não foi feita, lá para o outro dia, de novo, vou preparar minha agenda. E num processo, né, de tu estar trabalhando com uma turma, se não planejar, tu não, bom, eu não concebo, eu não Sim. concebo. Agora, a forma como tu vai fazer essa listagem ali de assuntos que tu vai tratar é o tempero, como nós dizíamos, é o tempero que tu vai dar ali na tua aula. Então, se tem uma turma que te dá mais resposta, tu
tem uma forma de abordar. E talvez tu vai ter que até segurar e dizer, não, tantos agora vão passar para o outro porque se não consegue. Depois, no cafezinho ou mais tarde, se quem tiver interesse, a gente segue aqui conversando. Perfeito. Outros tu vai ter que provocar, né, que eles participem de forma, preferencialmente de forma oral, se não for de forma oral, de forma gráfica, escrita, trazendo uma dinâmica, enfim, né, alguma forma de fazer ele participar, né? E agora a gente conversando aqui, eu lembro de um texto do Rubem Alves, se eu não me engano foi Rubem Alves que ele disse que ele fez uma metáfora, que nós temos duas caixinhas, que é a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. O que ele quis dizer com isso? Que a gente absorve, a gente grava ou as coisas, ferramentas, as coisas que são úteis, que elas têm uma relevância para a vida, né? O que a gente tem na caixa de ferramentas, né? Aquilo que tu precisa para consertar, para instalar, e brinquedos, o prazer. Então, o que a gente grava é aquilo que nos deu prazer ou aquilo que tem uma utilidade. Então, o máximo possível, a gente tem que estar colocando, né, nesses dois. O nosso trabalho na formação de condutores, me parece que ele é muito da caixa de ferramentas. O que a gente puder botar de brinquedo ali, através da ludicidade, ok, mas ele tem que ser ferramenta. Ele tem que ser um conhecimento que linke. Não, isso agora pode não estar fazendo sentido, mas lá quando eu entrar no veículo e tiver que conduzir, isso que eu aprendi agora sobre a mecânica ou sobre a norma de circulação, sobre o que for, ele faz sentido. E aí eu vou acionar esse conhecimento que ficou ali na caixa. Esse gatilho mental lá, né? Para transformar ele na habilidade. E tu falando isso, né, me remete também, né, a algo que às vezes acontece na turma. Tem módulos lá, né, e aí o CFC divide lá as 45 horas aulas em 12 módulos, 13 módulos, 15, isso depende de cada plano do CFC, né. Mas isso só nos remete se porventura eu não conseguir cumprir todas os meus itens, né, numa aula, não me impede de no dia seguinte, por exemplo, eu apenas pontuar algo que porventura pode ter ficado faltando, né? Porque eu estou igual me comunicando com eles. E da mesma forma, se eu pego uma turma muito comunicativa, isso geralmente acontece, onde eu estou trabalhando, tu citasse lá da norma, né, de circulação, por exemplo, daqui a pouquinho o aluno traz uma faixa reversível, que é algo relativamente novo aqui em Porto Alegre, assim, não é tão novo, já existe em São Paulo desde 1984, mas aqui em Porto Alegre é algo mais recente, né? E um aluno trouxe isso, mas isso eu não estava planejando falar nessa aula. E agora eu digo para o meu aluno, não, espera que quando chegar essa aula eu falo. Ou não, eu posso falar um pouquinho, talvez, num aprofundado e depois aprofundar? Eu diria que ele trouxe já pelo menos um inicial. Informa. Se tem tempo, consegue, mas se está previsto no outro, conversa, dá o básico e diz, não, nós vamos aprofundar. Quem quiser vai buscando, vai pesquisando. Uma outra questão que eu acho, claro que não é tão simples fazer, né? Mas, por exemplo, um planejamento conjunto dos instrutores, né? O que vai dar o módulo de direção defensiva com o que vai dar o módulo de mecânica, com o que vai dar... Por quê? Porque muitas vezes um assunto ele pode estar sendo abordado em mais de um módulo e tendo um planejamento conjunto, tu pode otimizar esse tempo. Porque a gente sabe que 45 horas aula, o candidato acha bastante, né? A gente sabe que tem até algumas linhas, na linha de que seria desnecessário, mas não vamos entrar nessa polêmica. Não. Tá? Mas 45 horas aula para um universo de informações, ela é restrita. Né? Tem que fazer milagre. Tocar coisa? Então, daqui a pouco se consegue otimizar essas 45 horas
por que repetir um assunto que já foi tratado lá? Então vamos dar um enfoque já interdisciplinar nele, de maneira que já que tu ganha, tu otimiza, esses 45 tu consegue fazer render. Né? Onde está, isso não pode? Não, isso é da ação pedagógica. Perfeito. A gente tem um currículo ali com um mínimo né, de conteúdos que tem que ser, né, de conhecimentos que tem que ser tratados com o candidato. A forma como tu vai abordar, me parece que ela pode ser construída, né? Então, eu acho que quanto mais houver uma cooperação, o resultado tende a ser melhor. E é o papel do diretor de ensino, né? Exatamente, fazer essa costura, provocar essa relação, inter-relação entre os instrutores, né? Perfeito. Esse trabalho cooperativo, de maneira que, na verdade, não só tem ganho-ganho, não tem perde-ganha. E quem ganha ao final? O profissional, que talvez até se sinta melhor, né? Ele vai ter um resultado, e o aluno, com certeza, eu acho que ele vai receber melhor e vai estar melhor preparado, né? Lá no CFC, né, e muitos CFCs que a gente conhece, assim, né, a gente costuma pegar uma apostila, que é um material, né, existente, dividir todo o material, né, o conteúdo da apostila, nos módulos. Então, por exemplo, eu tenho lá o módulo de mecânica. Módulo de mecânica, na apostila eu vou ter da página 1 à página 3, né? Imaginei. Então, dentro disso tem N itens. O CFC que estipula isso e que estabelece como um planejamento de aula, pode fazer com que o instrutor, inclusive, possa ficar doente com calma. Porque, às vezes, a gente, professor, tem... Às vezes eu estou doente, mas vão ficar como os meus alunos se daqui a pouquinho vai outro e vai trabalhar um conteúdo diferente. Se eu tenho já algo pré-estabelecido pelo CFC, além de ajudar quem chega para dar aula teórica, né, instrutor novo, porque já tem um planejamento já pré-estabelecido, né, também pode tranquilizar o aluno que não importa se trocar de profissional, ele vai ter todo o conteúdo igual, né, Sibeli? Exatamente. E aí é de domínio de todos, porque tu é um instrutor de trânsito, né? Instrutor teórico, tu não é um instrutor de mecânica. Perfeito. Claro, tem CFCs que setorizam, sim, até pro profissional se especializar mais naquela área, enfim, né? Não vamos entrar nessa seara, mas se todos conhecem o todo, possibilita que, né, um até faça uma aula, troque, vai na turma do outro com um enfoque, ou, né, tu estudou, tá tinindo em tal assunto. Claro, vamos usar essa habilidade para que todas as turmas tenham isso, né? Mas vamos dividir com os colegas, né? A tarefa, como volto a dizer, né, vou ser repetitiva, educação é basicamente relação, é troca. Então, tu troca primeiro com os teus pares. Perfeito. Né? Então, tem que ter essa troca já ali no ambiente. O ambiente do instrutor com o diretor, ele já tem que ser um ambiente educativo, né? Tem que ser um ambiente de troca, de busca, de ter elementos. Por que não ter dar sugestões de conteúdos, de assuntos complementares para o aluno? Quantos vão buscar? Não sei, mas tu deu a oportunidade. Certamente vários vão buscar. Isso. Mas se não buscar, bom, teu papel de dizer não acaba aqui, tá feito. O assunto não se esgota aqui, vamos buscar mais, né? E deixe textos, vídeos, enfim, para que ele perceba que não é a aula com um fim em si mesmo, né? Trazer uma informação que ele deveria, inclusive, ficar
pensando a respeito, já ficar linkando com as situações, enfim, e buscar além, né? Sim, não, e falando exatamente isso que tu está falando, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? E quanto mais a gente sabe, parece que menos a gente sabe. Exato. Porque quantas coisas, eu digo por mim, quantas coisas enquanto atuava, batia, não gente, é assim e assim. Passou alguns anos, eu pensei, poxa vida, será que realmente era assim, né? Hoje eu consigo enxergar diferente, né? E a importância, a gente já vai aqui chegando no final, né, Sibeli? Passou tão rápido, imagina esse bate-papo assim, e quanto é importante o diretor de ensino receber em uma reunião, ter, né, uma chuva de ideias. Eu gosto de falar sempre em português, né, porque também. Eu sou do português, eu gosto de falar do português, nada mais é do que uma reunião onde todo mundo traz as suas ideias para um planejamento do ano seguinte no CFC. Porque e veja, diretor de ensino, né, que também está vendo, né, quando o instrutor participa, estou falando do teórico, estou falando do prático, estou falando também do simulador, também, porque não, o atendente, né, que vivencia também o processo, mas quando os colaboradores trazem ideias, tu vai ter muito mais facilidade de aplicação do teu plano de aula. Porque é algo que eles estão construindo, né, junto com... Lógico, o CFC tem a sua diretriz, tem o seu plano ali, né, padrão, isso eu não quero que mude, cada um sabe, mas quando tu aproxima essa relação, é mais fácil, né, do ano seguinte, tu conseguir colocar em prática aquilo que foi planejado, né? Sem dúvida, inclusive fazer uma avaliação, a gente tem que estar em constante avaliação, mas fazer uma avaliação do que foi positivo, do que deu certo, do que precisa mudar, né? Perfeito. E tu disseste, fazia assim. Não, talvez naquela época tua concepção era essa e a forma de ver. E não estava errado, talvez as coisas tenham mudado, a gente tem que fazer o meia-culpa, mas não tem que ficar nisso. Tem que avançar. Bom, se tem outras formas, se evoluiu e também, muitas vezes, se equivocou em alguma informação, alguma coisa, tem que ter a humildade de dizer, Perfeito. Olha, turma, eu trouxe tal informação, só que eu fui ver, já mudou, a legislação mudou mudou e agora não é mais tal situação, é tal. É muito melhor, tu vai ganhar muito mais pontos com os teus alunos do que deixar eles com uma informação equivocada. Não, mas o instrutor trouxe isso e tal. Não, ter a humildade de saber que a gente está sempre aprendendo, que a gente não sabe tudo, por isso somar esforços é bom, né? Porque aí um vai trazendo para o outro. Eu acho que nesse sentido também, né, se manter atualizado, talvez possa ter pessoas designadas, possivelmente já tenha essa estrutura, né, no centro, em estar sempre buscando as atualizações, né, de normas, do que for, e repassar para os colegas, né? Mas é isso, ter a humildade de saber que está sempre em construção, né? E estar sempre aberto, porque aquela questão, a gente aprende se a gente se permite aprender, senão a gente passa refratário também. Perfeito. Tu pode fazer um curso de pós-graduação ou um curso de graduação, mas tu tá refratário, tu já tá ali com as tuas crenças, né? E não muda, tu pega o diploma e guarda ele e segue fazendo da forma como tu quer. Como supervisora, né, de escola, eu sempre tinha esse olhar, essa angústia muitas vezes, porque é um trabalho que se dá no trabalho do outro. E se não há a convicção, é isso que vai fazer, vai fechar a porta. Pode ter feito um planejamento em conjunto, de escola, o professor fecha a porta e vai dar a aula dele e ponto, né? Então, tem que construir o processo de tal maneira que ele queira fazer desta forma, né? Quando tu for fazer o curso de atualização, seja no Senac ou outra instituição, né, existe várias, e o Rio Grande do Sul é ímpar nisso, né, porque aqui a formação é feita por instituição de ensino superior, né? É diferente por isso, não é qualquer lugar que dá curso, né? São professores que têm a vivência, que têm a prática,
que estimulam essa construção do ensino ou a desconstrução deste ensino, né? Então, quando tu estiver chegando lá para fazer o curso de atualização, que muitos eu sei que só estão lá porque é obrigado, né? Senão talvez por escolha não faria, eu não vou entrar no mérito financeiro ou não, não é isso. E é uma pergunta que eu faço com frequência, né? Vocês sabem disso, né? No curso de atualização. Mas, já que vai ter que estar lá, né, Sibeli? Vamos abrir um pouco essa cabeça, né? E vamos chegar lá com o intuito de tentar... Bom, já que eu estou aqui, vamos aproveitar ao máximo. Vamos tirar e sugar, como eu digo, o máximo do docente que está lá, né? Seja a professora Cláudia, que foi minha professora também, que atua, a professora Angélica, o professor Tiago, e eles, professores lá, né? Mas já que eu estou indo lá, vamos se permitir tentar aprender, né? Exatamente. Se está sendo encarado como um limão, vamos fazer uma limonada. Né? A melhor limonada possível, né? Porque é um tempo que vai ter que estar ali. Não tem escolha, eu vou ter que estar lá, né? E é salutar, né? Porque a formação continuada, a especialização, enfim, né? Ela faz parte, ela tem que estar, né? Porque tu não dá para parar no tempo e seguir fazendo sempre a mesma coisa, né? E ali é um momento para isso, então vamos aproveitar, né? Porque sempre digo, vou fechar a câmera e vou fazer outras coisas. Bom, tá enganando a quem mesmo, né? A si próprio, tá deixando de ocupar um espaço privilegiado de ter outras ideias, de conviver com outros, mesmo que remotamente, com outros colegas, de criar outras relações, né? Porque muitas vezes tu não precisa trocar só com um colega do teu CFC, né? Tu pode encontrar colega lá de outro município, de outro que tem uma situação parecida ou que tem uma abordagem, enfim, né? A vida é relação. Então vamos fazer com que ela seja a melhor possível, que a gente consiga deixar. Nós temos que poder deixar uma marca ou uma marca, né? No nosso aluno positiva. E a gente sabe que o aluno de todos os profissionais do CFC, o que eles criam um maior laço, e não é por acaso, é com o instrutor, né? Perfeito. Tanto que a gente vê, tu vai o quadro onde eles fazem lá, né? Aqueles agradecimentos e tal, e ficam eternamente. Por quê? Porque é com o maior tempo que fique e essa relação. Então, que seja um positivo não só porque ele aprovou no exame teórico, no exame prático, mas porque ele trouxe, né, essa maneira de ver essa relação social no trânsito de uma maneira que marcou e que ele vai levar como internalizado, né? E aí entram, de novo digo, as habilidades que tem que ter habilidades, né? Os conhecimentos, os valores, né? E valores a gente não ensina por transmissão, valores a gente ensina por exemplo, né? Não tem como... Os olhos ensinam muito mais que os ouvidos, né? E não tem como tu dizer que tem que respeitar e tu não respeita, né? Então a incoerência eles pegam de cara, né? Então que se consiga deixar essa marca positiva neles, para que eles consigam depois, quando eles têm que assumir esse papel que é deles, eles consigam fazer da melhor forma possível, tanto em termos de habilidades, de conhecimentos e de valores. Gente, a gente está chegando no final. Eu vou pedir para a Sibeli dar uma mensagem para quem está vendo, né? O nosso público é de instrutor, né? Esse canal é para instrutor, é para quem está lá no dia a dia. A gente sabe que não é fácil também, né? Que está na lida lá, né? E atende muitos alunos diferentes, tem um intervalinho, né? Para desligar de um aluno e já vai para o outro, seja o teórico, seja o prático, né? Se pudéssemos dizer alguma coisa assim para eles, pela importância deles, ou alguma mensagem, o que tu poderia assim dizer assim para todos nós? Bom, antes de tudo eu vou mais uma vez agradecer, então, foi muito bom esse momento, tanto que passou, a gente nem viu, Verdade. Né?
ficaríamos aqui a manhã toda, pelo menos, né? Verdade. Tomando esse café e conversando. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que o instrutor de trânsito, ele tem um elemento positivo, que é em relação a um professor de sala de aula, que é quem está ali quer estar. Escolher ou por uma necessidade, tem que se habilitar porque vai trabalhar, ou porque quer conduzir. Então, já há um interesse, que muitas vezes o aluno na escola ele não está porque ele quer, porque tem que ir. Então, vamos usar deste elemento, que ele tem interesse, né, em estar ali. Foi uma opção, até vou mudar o termo, é uma opção. Né? Estar na escola regular nem sempre é opção, a gente sabe. Estar num processo de habilitação é uma opção, né? Por N motivo. Vamos usar esse elemento a nosso favor, né? Se ele está ali por opção, então ele tem já uma predisposição, ou deveria ter, se não tem, vamos, a querer aprender, né? O papel do instrutor, ele é fundamental. Do processo de habilitação, todos os papéis, desde lá quando vai fazer, que eu digo as primeiras peneiras, que é o exame médico, para ver se tem possibilidade e tal, avaliação psicológica. Mas o instrutor, ele é o responsável por trazer a essência, né? As duas etapas anteriores já mostram que ele tem. Ele tem aptidão física e mental, está com a saúde perfeita, ou, né, nos parâmetros que pode vir a fazer essa aprendizagem, né, de utilizar essa máquina, porque é uma máquina. Então, ok, pode. Tem a estrutura orgânica e psicológica adequada. Agora, o que vai ser feito? Vai ser o recheio da questão. Né? O instrutor vai trazer todo o conhecimento, toda a habilidade, tanto teórico quanto prático, para que ele possa, depois, se ele demonstrar, que se demonstra no exame teórico, no exame prático, que ele conseguiu construir, né, que ele conseguiu internalizar aqueles conhecimentos, poder receber a sua concessão, né, que é o seu documento de habilitação. Então, é muito importante. Nunca menosprezem essa importância que tem. Se empoderem dessa responsabilidade. É muita responsabilidade, né? E então, vocês têm que se reconhecer como educadores, né? Porque o papel é educador, né? Basicamente é educador. Então, se reconheçam como educadores, se reconheçam como profissionais necessários, fundamentais nesse processo, e busquem sempre uns aos outros, né? Para que essa tarefa fique mais leve, né? Porque de fato não é ao mesmo tempo que é uma opção. Tu vai ter lá na sala de aula, tu pode ter os meninos de 18 anos e tu vai ter uma pessoa lá de 50, 60. Então, tem maneiras também diferentes com que eles vão se apropriar, tempos diferentes. Isso não é muito fácil trabalhar com tudo isso. Mas tem que estar predisposto. Se está predisposto a trocar, as coisas fluem mais facilmente, né? Existem vários recursos, existem várias materiais disponíveis a ser disponibilizados, tanto pelo Detran quanto pelo próprio CFC, buscar, pesquisar, né, criar esse banco. Perfeito. Enfim, para vocês instrutores, eu desejo um ótimo trabalho a todos vocês. Que bom saber que marquei uma geração. Com certeza. Que bom, né? A gente tem sempre um pé, né, nessa questão educativa, até pela formação. E como é bom ver quando saem notícias de alunos, de cidadãos que vão nos CFCs e trazem esse depoimento, né?
de que aprendeu muito, de que foi bem atendido, nossa, isso faz muito bem, porque nós estamos todos no mesmo barco, né? E aqui não falo na questão de ser, né, ligados ao sistema de trânsito, mas sobretudo como cidadãos. Nós estamos nesse mesmo meio, nós vamos nos encontrar por aí, né, ou como condutores, ou como pedestre, enfim. Vou parar para onde vocês atravessar a faixa ou o contrário, enfim. A gente está nesse meio, nós estamos juntos no mesmo meio e a gente tem que querer para o outro o mundo que a gente quer para a gente. E com certeza a gente quer um mundo onde possa transitar com segurança, né? Perfeito. Onde haja o respeito, sobretudo a vida do outro, a minha vida e a vida do outro. Então, bom trabalho para você, sucesso. E estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Imagina, Sibeli, muito feliz e orgulhoso em ter um profissional tão ímpar, né? tão não só qualificado, hoje em dia a palavra qualificado talvez ela generalize um pouco, mas tão ímpar, tão responsável junto a uma autarquia, né? Que nos representa e nos fortalece, porque saber que tem pessoas assim nos tranquiliza. Né? E a gente às vezes escuta algo aqui, algo ali, e quando a gente vem conversar 1h20, passou tão rápido, né? E a gente só confirma aquilo que a gente já sabia, né? Muito obrigado pelo teu trabalho, pela tua dedicação junto, né, ao trânsito, né, nesse tempo todo. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço e generosidade dele. Gente, Papo com Café é genuíno, Papo com Café é nosso. Curte, compartilha, te inscreve no canal e manda para bem longe esse conteúdo, tá bem? Tchau, tchau!